Mas eu tive um monte de reunião, uns problemas do departamento. No final de semana foi meio complicado. Hoje que eu lembrei da prova de vocês. Na hora que eu estava estudando a aula de vocês. Então, até amanhã, na hora do almoço, a nota está disponível. Tá? Eu dei uma olhada rápida. As notas estão medianas. Eu tenho que terminar de corrigir as discursivas e a questão extra. Tá bom? Acho que é isso. Então, para a próxima prova, a matéria começa em membrana, que foi a aula passada, né? Hoje a gente vai falar de estrutura de membrana. Na próxima aula a gente fala de propriedade elétrica da membrana. Aí, pessoal, a aula é menorzinha, então eu vou corrigir a prova com vocês, tá? Quinta-feira eu já vou ter corrigido, então eu já vou saber os comentários que eu preciso fazer com vocês. Aí, quinta-feira, eu coloco a prova aqui e a gente vai corrigindo juntos, tá bom? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de aviso. Ah, outra coisa. A Aline já me mandou o vídeo, tá? Que a gente fez lá para aula prática. Então, eu acredito que até amanhã também já vai ter lá início das nossas atividades práticas, né? Remotas, até liberar, então, para a gente ir para lá. Lembrando que são 4 aulas no laboratório, não são todas, né? Mas a primeira seria lá. Então, nós vamos lá, gravamos um videozinho. Então, eu vou colocar o videozinho e já vou colocar uma atividade. Lembrando que essas atividades valem notas, né? Então, a gente tem um valor de prova prática e, para completar 10, são os relatórios. E muita gente que não entrega, no final, essa nota faz falta. Então, entreguem, tá? Então, vai ser postado o vídeo. É uma atividade prática, tá? Vai ser um questionário. O primeiro é mais teórico, vai ser um questionário para vocês fazerem. É uma dúvida. Alguém poderia, por favor, me falar? Às vezes a Adria mesmo, que é representando a turma, não é? Biofísica. Vocês estão vendo o que lá em biofísica? Vocês já viram propriedade elétrica da membrana? Não entendi. Mas está sendo disponibilizada as aulas? Ah, vocês estão em água ainda, né? Tá, beleza. Então, porque geralmente quando a gente consegue levar junto é melhor, tá bom? Vocês já falaram com a coordenadora de vocês que vocês estão sem aula? Vocês têm que informar, tá? É a professora Cíntia. Mas bora lá. Isso aí, gente, vocês podem conversar com os veteranos de vocês. Eles ajudam vocês a resolver esses pequenos probleminhas, tá? Porque é fundamental vocês terem essas aulas para vocês chegarem em bioquímica. É fundamental vocês saberem biofísica, tá bom? Então, nós vamos começar a dar continuidade aí. Já temos bastante aluno aí, não sei se a gente vai ter mais. Então, nós vamos iniciar, tá? A aula de hoje. E nós vamos falar, então, de função, tá? Da membrana. Bora lá, então. Vou testar esse negócio aqui, se vai funcionar. Então, gente, nós falamos na aula passada sobre... Deixa eu esperar começar a gravar aqui para eu ver se vai dar certo. Beleza. Nós começamos, então, na aula passada, a falar sobre
o quê? Membrana. E nós falamos, então, sobre a estrutura da membrana. Né? Então, para a gente recordar, vamos aí no nosso... Né? Então, nós falamos aí, tá? Sobre a estrutura da membrana, né? E nós vamos, então, falar sobre a função dessa membrana hoje. Né? Lembrando, quando a gente falar de função de membrana, a gente vai estar falando da membrana, né? Da membrana como um todo. Tanto a membrana que envolve a célula, como aquelas membranas que envolvem as organelas, tá? Então... Deixa eu ver, não quer passar o slide. Passou. Então, gente, membrana plasmática, né? O que é essa membrana aí? Então, uma membrana plasmática representada no microscópio eletrônico, né? Então, onde a gente observa o quê? Uma fina camadinha, nesse slide eu já tinha falado dele na aula passada. Então, a gente não consegue ver membrana em microscópio óptico, a gente só consegue ver membrana, então, em microscópio eletrônico. Né? Então, é uma camadinha muito fina, e essa camada, então, é composta por uma bicamada lipídica e proteínas aí, né, que podem ser, né, a gente viu lá, integrais de membrana, né, ou periféricas, né? Então, a gente tem essa aí como a constituição da membrana plasmática. Essa membrana, nós falamos na outra aula, que ela é seletiva. Né? Então, é uma membrana seletiva que não permite a passagem de muitos componentes, tá? Então, lembrando que para uma célula sobreviver, crescer e se dividir, ela precisa receber nutrientes de fora, né? E precisa também, de certa forma, liberar os seus excretas. E aí, como que ela faz isso? Né? Se ela tem essa membrana seletiva. Então, quem é responsável por esse transporte são as proteínas. Tá? Então, é ela que vai transferir uma molécula de dentro da célula para fora e do meio extracelular para o meio intracelular. Então, aqui a gente tem nessa figura uma representação demonstrando uma bicamada artificial, que nós chamamos de lipossomo, onde a gente tem uma membrana plasmática, uma membrana aí, né, artificial, membrana lipídica, onde nós não observamos a presença aí. Ai, ai, galera, difícil. Então, onde a gente não observa o que? Nós não observamos. Então, essa movimentação de moléculas de fora para dentro e de dentro para fora. Então, a gente tem um conteúdo aqui, né, e um conteúdo diferente no meio extracelular. Lembrando, gente, o que? Lembrando que essa membrana, né, ela faz com que a gente tenha essa característica, né, de um meio interno diferente de um meio externo. Né? Então, ela é seletiva, a gente vai falar um pouquinho do que consegue passar por ela, do que não consegue, mas para que ocorra, então, esse transporte de moléculas, né, de um lado para o outro, tá? E de íons também, a gente precisa, então, de proteínas aí nessa membrana, tá? Então, as bicamadas lipídicas aí, elas têm permeabilidades diferentes de acordo com o soluto, né, que vai estar tentando aí transpassar essa membrana. Tá? Então, lembrando que nessa bicamada lipídica nós temos o quê? A cabeça polar e o centro é apolar. Né? Então, a gente tem um centro apolar e a cabeça polar. A gente tem uma região polar voltada para o meio externo, uma região polar em contato, então, com o citosol aí no meio interno. Então, vamos pensar, para uma molécula conseguir atravessar essa bicamada lipídica, quais características essa molécula tem que ter? Primeiro, então, vamos lembrar daquela questão, né, da hidrofobicidade, né, apolar e polar.
Então, o que a gente tem que pensar nessas coisas para a gente conseguir entender o que vai acontecer, tá? Com cada uma dessas moléculas. Então, lembrando que o interior da bicamada, ele é apolar. Então, quando a gente pensa, tá, em moléculas apolares e moléculas pequenas, então elas conseguem ultrapassar a membrana, tá? Conseguem, então, ultrapassar essa membrana. Qual molécula, por exemplo? Oxigênio, tá? Gás carbônico e pequenos hormônios aí. Então, são moléculas, lembrando que hormônios, né, são formados aí, né, por gordura, então, a maioria, né, são apolares, né? Então, como o interior da bicamada é apolar, então essas pequenas moléculas, elas conseguem ultrapassar. Essa seta aqui, né, vamos imaginar a espessura dela, tá? É a quantidade e a velocidade dessas moléculas que conseguem, então, ultrapassar essa membrana. Então, a gente vai pensar, por exemplo, oxigênio e gás carbônico. São as moléculas aí que a gente está constantemente trocando, nossas células estão trocando constantemente esses gases aí. Então, são moléculas que conseguem ultrapassar essa bicamada lipídica. Não é necessário proteínas de membrana para fazer esse transporte. Quando a gente já pensa em moléculas polares, tá? Então, a gente já vai ter o que? Essa molécula já vai ter uma certa dificuldade de atravessar aquela região interna da bicamada, né? Mas quando elas não têm cargas, né? Quando elas não têm carga, ó, não carregadas, e elas são pequenininhas, elas conseguem, então, boa parte delas, ultrapassar essa membrana, mas numa velocidade muito pequena, tá? Então, a gente tem esse transporte numa velocidade pequena. Moléculas polares não carregadas maiores, dificilmente aí elas vão conseguir, tá, atravessar essa bicamada. Então, elas vão precisar de proteínas de membrana para fazer, né, esse transporte, intermediar, então, esse transporte. E aquelas moléculas carregadas, né, os íons, então, que têm cargas, né, elas não conseguem, de forma alguma, transpassar essa membrana. Então, nós vamos precisar da presença de proteínas aí de membrana para quê? Para que esses íons consigam, então, entrar na célula ou sair da célula. Quando a gente pensa, então, na célula, meio intracelular e meio extracelular, tá? Nós temos, então, quantidade de íons diferentes entre essas duas regiões. Vocês já devem ter visto isso em algum momento aí na vida acadêmica de vocês. Então, nós temos do lado de fora da célula, tá? Uma maior quantidade de sódio, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 145, né? Tá aqui, ó, milimolar, né? A unidade de medida tá aqui. E cloro a gente tem 110. Lembrando também que a gente tem que ter um balanço entre essas cargas. Então, a gente tem que ter aí mais ou menos a mesma quantidade aí, né, de carga positiva e negativa, tanto dentro da célula quanto fora da célula. Então, fora da célula, a gente tem predominância de íons de sódio, tá? E esse sódio do lado de fora, do meio extracelular, né, a carga positiva dele é balanceada por qual íon? Pelo cloreto aí, tá? Quando a gente pensa na concentração intracelular, o que nós temos em maior quantidade dentro da célula? O potássio, tá? Então, carga positiva dentro da célula é o potássio, que é quase igual, ó, à quantidade, né, da carga positiva de fora. E nós temos dentro da célula ânions, né, moléculas carregadas, seja aminoácidos, né, e outras moléculas que a gente já conversou sobre elas. Essas moléculas, então, que estão no meio, ali no citosol, né, no espaço intracelular, vão balancear, então, essa carga aí de prótons, né, de moléculas positivas dos prótons, tá?
Então, tá aqui, além do cloreto, né, uma célula possui muitos outros ânions não listados nessa tabela. Então, aqui a gente tem, né, alguns mais conhecidos, né, sódio, potássio, magnésio, cálcio, prótons, né, a gente tem também, né, uma quantidade aí importante de prótons, tá? Lembrando que a quantidade de prótons é que vai determinar aí o pH, né? Está relacionado aí com o pH. E nós temos, então, né, essas cargas aí chamando, né, dando nome, influenciando no que a gente vai chamar de potencial de membrana, tá? Então, nesse potencial de membrana, pessoal, deixa eu ver aqui. Nesse potencial de membrana, o que que nós vamos ver, tá? Então, nós vamos ver uma célula, finge que é uma célula, tá, gente? Não tá redondinho, não, mas onde nós vamos ter, então, tá, uma predominância aqui de íons positivos dentro e negativo, ó, positivo fora e negativo dentro, tá? Então, nesse potencial de membrana aí, nós vamos ter essas cargas dentro e fora da célula, tá? Elas se equivalem, mas a gente tem uma sobressaindo um pouquinho sobre a outra, tá? E isso vai ser importante aí para a gente entender depois o que é esse potencial de membrana aí, tá? Então, a gente tem uma célula levemente carregada negativamente, né, dentro e fora positivamente, tá bom? Então, não quero isso também não quero é nada. Então, é o que a gente vai chamar, né, de potencial de membrana, que é muito importante para a próxima aula aí também, principalmente, né? Então, nós temos dois tipos de proteínas de transporte nessa membrana lipídica, né? Nessa bicamada lipídica, aí nessa membrana plasmática, nessa membrana celular, nós temos, então, dois tipos de proteínas, a transportadora e a canal, tá? Então, a diferença entre elas é o quê? A canal, ela transporta exclusivamente íons, tá? Então, a gente tem proteína canal transportando íons. E o transportador, ele transporta um soluto, que vai ter um sítio ativo onde ele vai se ligar, tá? Então, eles se diferenciam no modo como transporta o soluto, por quê? Porque o canal, né, o canal iônico, ele vai estar aberto ou fechado, e dependendo do tamanho do íon, ele vai passar então por esse canal, tá? Já o transportador, ele vai abrir para fora, né, expor seu sítio ativo para o espaço intracelular. Nós vamos ter essa abertura de forma aleatória nessa membrana celular, tá? E quando ele abrir, né, ele vai expor então um sítio de ligação soluto. Pode ser uma molécula, mas pode também ter um sítio de ligação para moléculas, para íons. Nós vamos ver daqui a pouquinho quando, né, alguns exemplos quando isso acontece, tá bom? Então, aqui nós temos o canal e aqui a proteína transportadora. E nós vamos, então, entender agora um pouquinho como funciona. Lembrando, então, na aula passada nós falamos que nós temos diferentes tipos de proteína na membrana e hoje nós vamos abordar, então, as proteínas transportadoras, que são aquelas proteínas que estão na membrana que têm a função de fazer o transporte aí de moléculas para dentro e para fora da célula. Mas lembrando que entre aquelas né, várias proteínas ali que a gente tem na membrana, a gente tem proteínas com outras funções também na membrana, tá? Entre elas, as transportadoras, que é o nosso interesse de hoje, né? E lembrando, então, né, que essas proteínas, como eu falei, ela pode ser transmembrana ou elas podem ser periféricas aí, né? Então, hoje nós vamos falar, né, sobre as transmembranas, onde a gente tem as proteínas transportadoras ou as proteínas, onde a gente tem, né, proteínas transportadoras e
proteínas canal, tá? Só para a gente lembrar, eu chamo a atenção de vocês para quê? Lembrando que essas proteínas, né, elas têm uma região, né, onde os seus aminoácidos são mais hidrofóbicos, né? Que é aquela região, então, que vai estar aí ultrapassando a bicamada lipídica. E aminoácidos polares aí, que vão estar em contato com o meio extracelular e o meio intracelular, onde a gente tem a presença de grande quantidade de água. É só para a gente recordar essa informação. Então, gente, como que pode ser, como podem ser esses transportes aí, né, entre, né, o meio extracelular e intracelular e vice-versa, através, então, dessas proteínas de membrana? Como que pode ser? Quais os tipos de transporte nós temos? Então, nós temos o que vai interessar para a gente hoje é transporte passivo e transporte ativo. A difusão, né, são poucas moléculas, igual a gente falou lá, por exemplo, o oxigênio, a água, numa forma bem mais lenta, mas consegue, então, né, ultrapassar a membrana celular através do processo chamado de difusão. Cortou aqui, né? Difusão simples aí, que é, então, a molécula transportada atravessando a bicamada lipídica. Os outros tipos de transporte, né, eles dependem, então, de uma proteína. Então, a gente precisa de uma proteína para que ocorra esse transporte dessas moléculas aí. Então, né, vocês devem ter visto, eu acho, acredito, a palavrinha transporte facilitado. Né? Ele é facilitado, então, por uma proteína. Uma proteína de membrana vai pegar essa molécula e vai transportá-la. Então, nós temos dois tipos, o passivo e o ativo. O passivo é aquele que não há gasto de energia nesse processo de transporte. Já o ativo tem gasto de energia. Então, a gente precisa ali de uma fonte geradora de energia para que essa proteína consiga abrir e fechar, como a gente viu que ela faz, tá bom? Então, no transporte passivo, a gente tem o canal, que transporta íons, né? E temos o transporte mediado por um transportador, tá? Já no ativo, a gente tem o transporte mediado por um transportador, tá bom? Então, o que a gente observa? Tá? Precisa, então, de energia, né? E esse transporte, por que ele é chamado de transporte ativo? Quem vai me falar? Quem abre o microfone, que eu não estou vendo a tela do chat, não. Quem vai me falar por que ele é chamado de transporte ativo? Ai, tem gente entrando na sala. E aí? Porque ele está indo contra o gradiente de concentração, ele está tirando de dentro da célula para fora dela. Tá. A sua primeira fase da resposta está certa. A segunda depende. A gente vai ver por quê, tá? Quem levantou a mão? Quer falar mais alguém? Alguma dúvida? O João que respondeu, né? A gente entrando. Então, quando você disse que é contra um gradiente de concentração, sua informação está correta, tá? Então, se a gente observar aqui, né, essas formas geométricas aqui e cores estão representando o quê? A concentração dessas moléculas dentro e fora da célula, tá? Então, se a gente observar o quê? A gente tem 3 quadradinhos azuis aqui e somente um. E nessa figura aqui, nós temos esse quadradinho azul sendo transportado, né, contra o seu gradiente de concentração, do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Esse transporte, então, ele precisa de energia, tá? Vamos lá, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, João, mas já vou te adiantar. Por exemplo, se a gente tiver um transporte de potássio,
O potássio está em maior quantidade. Então, se a gente pegar aqui, daqui a pouco a gente vai falar só sobre isso. Mas se a gente pegar, a gente sabe que a gente tem uma concentração de sódio fora, né, grande, e de potássio aqui dentro da célula, então, grande também essa concentração de potássio. Então, se a gente tem uma movimentação do sódio, né, de dentro da célula para fora, é transporte ativo, né? E o potássio no sentido contrário. Então, se a gente tiver o potássio sendo transportado de fora da célula, né, para dentro, está indo o quê? Contra o seu gradiente de concentração. Então, também é transporte ativo. Então, por isso que eu falei que sua resposta estava parcialmente correta. Então, não necessariamente tem uma direção determinada, vai depender da concentração de cada uma dessas moléculas. Tá? Então, a gente tem que avaliar caso a caso se ela está contra ou se ela está a favor, tá? Então, é isso mesmo, né? Gente, deixa eu abrir a porta ali pro meu gato sair, senão não vai deixar eu ter paz para dar aula, não. Só um momentinho, peraí. Sai. Voltei. Então, o que nós temos? Nós temos, então, né, essa questão. Contra o gradiente de concentração, vai precisar de energia. Essa proteína vai precisar de energia para fazer esse transporte. Então, a gente chama de transporte ativo. E esses transportadores, eles levam o nome de bombas, tá? Então, são as bombas. Já o transporte passivo, ele é, né, a favor, né, do gradiente de concentração. Tá? Só que, por exemplo, quando a gente pensa numa molécula de glicose, tá? Vamos pensar numa molécula de glicose. Ela não tem carga. Então, o seu transporte vai estar diretamente relacionado com a direção, o gradiente de concentração, tá? Então, a molécula de glicose não tem carga, transporte está ligado unicamente ao seu gradiente de concentração. Beleza? Porém, quando a gente fala num transporte de sódio, por exemplo, um transporte de potássio, já são moléculas que têm carga, né? E eu falei para vocês alguns slides atrás o quê? Que nós temos, então, um potencial de membrana, onde nós temos o exterior levemente, né, positivo e o interior negativo. Então, se a gente pensar numa molécula de sódio, que ela é positiva, qual a tendência dessa molécula de sódio? Ela ser atraída pela carga negativa. Né? Então, a molécula de sódio, a tendência dela é entrar na célula. Então, beleza. O negativo aí está atraindo a molécula positiva. Quando a gente pensa no potássio, é a mesma coisa. Então, na verdade, desculpa, quando a gente pensa no potássio, ele é positivo. Então, qual a tendência do potássio? Ficar dentro da célula, né? Ficar na célula. Por quê? Dentro é negativo e o potássio tem carga positiva. Porém, que é o que eu fiz no slide anterior, nós vamos fazer de novo. Se eu falar na questão do sódio, tá? Então, vamos lá. Nós temos o sódio e o potássio, tá? Quando eu falo do potássio, né? Eu falei para vocês que ele está maior concentração aonde? Dentro da célula e o sódio em maior concentração fora da célula. Então, vamos pensar. Se eu for avaliar a carga dessas moléculas, a tendência do potássio é ficar dentro da célula e a tendência do sódio é entrar, né? Porque ele vai ser atraído pela carga positiva. Quando eu penso no gradiente de concentração dessas moléculas, qual que é a tendência de cada um? Então, vamos pensar. Íon, transporte passivo. Então, qual a tendência dessas moléculas? A tendência do sódio é o quê?
do mais concentrado para o menos concentrado, né? A tendência, isso aqui eu estou vendo, gradiente de concentração, né? E a do potássio? Qual que é a tendência do potássio? Do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a tendência do potássio é sair de acordo com o gradiente de concentração. Porém, se eu for avaliar, só um momentinho, se eu for avaliar, então, só para concluir meu raciocínio, se eu for avaliar a questão da carga, então, a carga negativa aqui, próxima à membrana do interno, qual a tendência dela? A atrair o sódio para dentro, porque o sódio é positivo. Aqui é quando a gente fala de carga, tá? Carga da molécula. Beleza? O azulzinho é carga. Quando a gente vai ver, então, a questão da carga do potássio, a carga dele é positiva, e aqui a gente tem levemente negativo. Então, a tendência do potássio é o quê? Permanecer aqui dentro da célula. Tá bom? Então, se a gente observar, o sódio, ele está a favor, né, do seu transporte, tanto de acordo com a sua concentração, como quanto a sua carga. Então, a gente fala que ele, né, eles estão funcionando na mesma direção, então ele tem um alto, né, gradiente aí eletroquímico. Já o potássio, o que está acontecendo? Né? Nós temos a tendência dele, pela concentração do íon, é sair, e pela carga é permanecer dentro da célula. Né? Então, eles estão funcionando em direção opostas, tá? Então, ele já tem aí um gradiente eletroquímico menor. Descarta. Bora lá ver, então. Ai, eu achei que foi pergunta, a gente querendo entrar. Beleza, pessoal? Essa questão do gradiente eletroquímico. Então, o gradiente eletroquímico é quando uma molécula ela tem carga. Quando ela tem carga, então, dois fatores vão influenciar nesse transporte: a carga dessa molécula e a sua concentração dentro e fora da célula, tá? Então, a gente chama isso de gradiente eletroquímico, quando avalia esses dois. Quando a gente avalia uma molécula que não tem carga, como a glicose, por exemplo, a gente vai avaliar, ela não tem carga, então a gente vai avaliar somente o quê? A concentração aí dessa molécula. Tá? Então, é gradiente de concentração, tá bom? Então, ninguém falou que tem dúvida, então vamos continuar, tá? Então, a gente tem aqui o gradiente eletroquímico, é quando a gente vai avaliar o gradiente de concentração e a voltagem. Então, o sódio, né? Ele tem um alto gradiente eletroquímico e o potássio não tanto, né? Por isso, aqui, a espessura da seta. E a água? Nós estamos falando de molécula carregada, de íon, né? Molécula sem carga, como a glicose. Mas e a água? A gente falou anteriormente que a água, ela consegue, né? Ela é uma molécula que não tem carga, é uma molécula pequena, e ela consegue, então, atravessar a membrana, né? Então, para onde que ela vai? Para qual a direção que essa água toma? Primeiramente, esse processo de difusão, né, de água, o transporte de água pela membrana, é chamado de osmose, né? Então, a gente conhece como osmose. Com certeza vocês já viram isso, né? Osmose em célula vegetal, osmose em célula animal e tudo. Então, o que a gente tem? Uma célula cheia de soluto dentro. A gente tem proteína, a gente tem íons, tem ácidos nucleicos, tem um monte de coisa lá dentro. Daquelas macromoléculas que a gente falou lá, a gente tem isso tudo dentro da célula. Então, o meio intracelular, ele é muito concentrado de soluto. Então, a gente tem uma grande quantidade de soluto ali.
Então, qual é a tendência da água? Tá? Então, a gente tem baixa concentração de soluto fora e muita concentração de soluto dentro. Então, essa alta concentração de soluto vai fazer o quê? Com que a água se mova para dentro da célula. Então, a água, né, vai sair de um meio menos concentrado de soluto para um meio mais concentrado de soluto. Né? Então, a água se move para dentro da célula. E a célula, então, vai inchando. Né? A célula vai inchando, vai crescendo, porque a gente está tendo aí uma entrada de uma grande quantidade de água. Mas nós falamos também, e isso pode ser prejudicial para a célula ou não. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas o que chama atenção aqui, né? Então, é que esse transporte, eu falei para vocês, que é um transporte lento de água pela membrana. Então, aquelas células onde a gente precisa de um transporte mais rápido dessa água, né? E outras células, a gente vai ter, então, a presença de proteínas chamadas aquaporina. O que são essas proteínas? Então, está aqui representado. São 4, né? Passa aí 4 vezes pela membrana. Então, a gente tem aqui, forma um canalzinho, tá aqui, ó. Tá? Aqui, ela aqui, membrana, né? E as moléculas de água, então, vão passar por essa proteína. Tá? Então, são homotetrâmeros, né? Então, uma copa vai ter 4, né? Passa 4 vezes pela membrana, resultando em 4 canais hidrofílicos, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente tem aqui a água passando pela membrana. Aqui, né, é onde é a membrana, então, como se tivesse retirado aqui, né, os lipídios e a proteína, a água fora, a água dentro, e aqui a água dentro desses 4 canais, né? Então, esses canais permitem o rápido movimento de água aí, para dentro ou para fora da célula, tá? Então, a aquaporina são proteínas que transportam água, tá? Proteínas de membrana que transportam água. Tem vários tipos, várias classes, tá? Então, a gente encontra isso aí nas células. E aí, essa osmose, né, pode ser prejudicial, pode levar, por exemplo, ao rompimento de uma célula. Tá? Então, como que essas células vão funcionar, né? Quais os mecanismos que elas vão ter para que elas se protejam dessa entrada de uma grande quantidade de água. Né? Nós temos na célula animal, né, a entrada dessa água, né, e nós temos, então, a constante saída de íons. Né? Então, essa saída de íons aí vai influenciar também na saída de água. E a água vai entrar, né, e vai formar também aquele gel ali, né, aquela substância mais gelatinosa, né, e isso dificulta, então, esse entumecimento, esse crescimento aí dessa célula. Já no protozoário, né, vive lá em água, e aí ele vive lá na água, constantemente está entrando água, como que ele vai se proteger, né, de um possível rompimento por causa da grande quantidade de água que entra. Então, ele vai ter vacúolos, vai formar vacúolos contendo água, e vai, então, esse vacúolo vai se aderir aí à membrana e vai liberar essa água para fora. Tá liberando essa água para fora, então, a água entra, a água sai através desses vacúolos. Então, ele vai manter uma determinada concentração de água quase que constante ali. E já na célula vegetal, nós temos a presença da parede. Né? Então, está aqui representado em amarelo a parede, em fungo, né? Também, algumas bactérias. Então, essa parede celular, ela protege a célula desse rompimento, desse entumecimento. E ela também está, essa entrada de água, né? Essa pressão osmótica aí, ela que vai fazer com que a planta fique em pezinha, as folhas fiquem em pezinha. Por isso que quando a gente está muito calor e não aguou as plantinhas, o que elas fazem? Elas murcham, né? Elas vão murchando, porque elas vão perdendo a água,
né? Vão perdendo água, vão transpirando, vão perdendo água. E aí, o que acontece? Elas vão murchando. Quando elas conseguem, né? A gente, a água, por exemplo, ela vai o quê? Essas células vão ganhando água novamente e elas vão ficando entumecidas, né? Então, a forma das folhas aí está também relacionada com essa quantidade de água dentro da célula, tá? E essa parede, então, não deixa com que ocorra o rompimento da célula vegetal. E aí, então, pessoal, beleza até aqui? Posso continuar? Agora a gente vai falar um pouquinho, né, vai entender um pouquinho de alguns processos, tá? De transporte. Então, vou tirar isso daqui. Põe ele aqui embaixo. Aqui a gente tem uma célula, né, a membrana plasmática, e a gente tem representando organelas dentro dessa célula. Tá? Isso eu já tinha falado em uma outra aula, acho que em umas 2 aulas, na verdade, eu já comentei sobre isso. Que cada organela vai ter suas proteínas, né? Cada organela vai ter seus lipídios e suas proteínas, que essas membranas, né, elas são diferentes da membrana plasmática, da membrana do lisossomo, da membrana da mitocôndria, que é diferente da membrana do núcleo, que é diferente da membrana do retículo, tá? É formado por lipídios e proteínas, mas a quantidade de lipídios pode ser diferente, o tipo de lipídio pode ser diferente, bem como o tipo de proteínas. Então, essas proteínas transportadoras, quase que a totalidade delas, elas são específicas. Então, uma proteína que transporta açúcar, ela só vai transportar, uma proteína que transporta glicose, ela só vai transportar glicose. Ela não vai transportar uma proteína, ela não vai transportar um aminoácido, tá? Ela não vai transportar, vai transportar açúcar. Mesma coisa, uma proteína que transporta aminoácido, ela vai transportar aminoácido. Uma proteína que transporta nucleotídeo vai transportar nucleotídeo, tá? A gente tem as bombas, a gente vai falar da sódio e potássio, tá? No lisossomo, por exemplo, a gente tem o que diferencia, né? A presença aí de proteínas, né? Que transportam prótons para dentro do lisossomo, tá? Para mudar o pH desse lisossomo, que o lisossomo, né, o pH dele é diferente do pH da célula, do citosol. Lá na mitocôndria, a gente tem que ter proteínas que vão transportar o piruvato, né, da quebra da glicose para dentro da célula, para que o ATP seja gerado e esse ATP tem que ser mandado para o citosol para ser utilizado. Para que novas moléculas de ATP sejam formadas, a gente tem que ter a entrada do ATP, para ele ser carregado com fosfato e virar ATP. Lembrando que é adenosina de fosfato e aqui trifosfato, né? Então a gente precisa de uma proteína. Por quê? Por exemplo, açúcar não vai ser transportado pela membrana, pela bicamada lipídica. Um próton não vai ser transportado pela bicamada lipídica. Um ATP, um ADP, um piruvato. Então, são moléculas que precisam de uma proteína para que elas sejam transportadas para fora ou para dentro daquela organela, tá? Então, a gente tem conjuntos diferenciados de proteínas nas membranas aí celulares. Slide não passa. Poxa, passou. Então, por exemplo, no transporte passivo, né, que é aquele transporte que é a favor do gradiente de concentração, tá? Então tá aqui, gradiente de concentração, a gente tem uma grande quantidade dessa molécula aqui, fora da célula, e pequena quantidade dentro da célula, tá? Então, um exemplo aí muito comum de transportador passivo é o transportador de glicose. O carreador de glicose que vai pegar a glicose do sangue, vai pegar a glicose e vai levá-lo aí para do alimento, né? A gente fez a digestão lá, por exemplo, tal, vai pegar essa glicose e vai mandar para dentro da célula, tá? Então vai pegar do espaço extracelular e vai mandar aí para dentro da célula, nesse caso aqui,
que uma célula com baixa concentração de glicose dentro e alta concentração de glicose fora. O que acontece? Então, esse é um exemplo, tá? São carreadores, como eu falei, eles são bastante específicos. Por exemplo, o transportador de glicose, ele só transporta a D-glicose, tá? Que é a glicose na conformação que a gente consegue usar. Tá? Ele não transporta a glicose na outra conformação dela, tá? Na L. Então, eles são muito específicos. Ele só transporta glicose. Então, o que acontece? A gente tem uma proteína que tem um sítio ativo para a molécula de glicose, tá? E como eu falei para vocês, essa proteína abre e fecha aleatoriamente, tá? Quando essa proteína abre para o meio extracelular, onde a gente tem uma grande quantidade de glicose, o que vai acontecer? Quando ela abre, ela está expondo o sítio ativo de glicose. Então, aquela molécula de glicose que está passeando ali, o que vai acontecer? Ela vai aderir ao sítio ativo. Ela se ligou ao sítio ativo, a proteína fecha e abre, liberando, então, essa glicose para dentro da célula. Então, nós temos um transporte ativo de glicose, um transporte passivo de glicose. Um meio mais concentrado para um meio menos concentrado de glicose. Tá? Então, a proteína abre aleatório, expõe seu sítio ativo, tem glicose ali, ela se liga e pronto. Já o transporte ativo, né, ele é extremamente importante para a célula. Por quê? É ele que vai manter a composição iônica intracelular. O que é isso? O que eu quero dizer com essa frasezinha que eu falei aí? Nós vamos ver, então, que, lembrando, a gente tem uma grande quantidade de sódio fora e potássio dentro. E vocês vão ver comigo na próxima aula, vocês vão ver comigo em sinalização celular, vocês vão ver em histologia, vocês vão ver em fisiologia, vocês vão ver em biofísica, vocês vão ver em bioquímica, que essa concentração, ela é importantíssima para o funcionamento da célula, tá? Como, por exemplo, transmissão de pulso nervoso, tá? Então, pessoal, essa concentração, ela tem que ser mantida. Alta de sódio fora e alta de potássio dentro. Só que acontece que a gente viu que a tendência do sódio é o quê? Entrar. Né? Tanto por causa do gradiente de concentração, como por causa do potencial de membrana, né? Da carga. Então, o sódio tem alto gradiente eletroquímico. Então, a tendência dele é entrar. Se ele for entrando para dentro da célula, entrando, o que a gente vai ter? Uma alta concentração de sódio dentro. E isso não é interessante. Tá? Então, para manter essa composição, o que a gente precisa? De uma proteína de membrana que vai pegar esse sódio que está entrando e vai mandar ele para fora. Então, quando eu falo aqui manter a composição iônica intracelular, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o sódio para fora e o potássio para dentro, tá? Importar solutos que estão em concentrações mais baixas do lado de fora da célula, que é o que a gente fala porque é de concentração, tá? Então, nós temos o quê? Nós temos aí, então, o quê? Nós temos, vou tirar essa borrachinha aqui, 3 exemplos, tá? Então, a gente tem um transporte acoplado. O que é isso, gente? Transporte acoplado. É quando o transporte, tá? Uma molécula vai estar sendo transportada a favor do seu gradiente de concentração, tá? E esse transporte a favor do gradiente de concentração está gerando aí uma energia que vai fazer com que uma outra molécula ou um íon seja transportado contra o seu gradiente de concentração, tá? Aqui a gente tem uma bomba dependente de ATP. O que é isso? A energia para o funcionamento dessa bomba vai ser derivada da quebra da molécula de ATP, né? Liberando um fosfato. Esse fosfato é uma molécula energética, a gente já falou sobre isso um pouquinho lá na aula, né, sobre nucleotídeos. E aqui nós temos um exemplo de uma proteína
que o transporte contra o gradiente de concentração usa como energia a luz. Tá? Então, a gente tem diferentes tipos. Então, a energia não é só derivada do ATP. Tá? A gente tem energia aí derivada de outros tipos de energia, como, por exemplo, a luz ou o transporte aí acoplado. Então, vamos entender um pouquinho essa bomba de sódio e potássio, que ela é extremamente importante para a sobrevivência da célula, né? Então, é aquilo que eu falei, gradiente eletroquímico de sódio e o gradiente eletroquímico de potássio. Né? Então, a gente tem o quê? Né? A tendência do sódio entrar, do potássio sair, mas o potássio sair muito pouco, né? Porque ele fica um pouco retido aqui. Né? Então, se a gente tem uma célula em repouso, vocês vão ver isso em biofísica na próxima aula, a tendência do potássio é se movimentar, mas ele se movimenta muito pouco. Tá? Então, o que acontece? E mais lentamente. Então, essa bomba de sódio e potássio, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse sódio que está entrando e vai mandar ele para fora. E vai pegar o potássio que está lá fora e vai mandar ele para dentro, aquele potássio que saiu, e vai mandar ele para dentro, tá? Só que a gente tem muito mais sódio entrando do que potássio saindo. Então, essa bomba, ela faz o quê? Ela manda 3 sódios para fora da célula e 2 potássios para dentro da célula, tá bom? E para isso, então, é necessário a energia aí da quebra da molécula de ATP. Então, aqui é um outro exemplo de como funciona essa bomba de sódio e potássio. Tá? Então, aqui a gente viu de uma forma mais grosseira. Aqui a gente vai já começar a entender o quê? Como que falei para vocês, que as proteínas transportadoras, ela tem o quê? Ela vai ter sítio ativos de ligação para as moléculas e também para os íons, tá? Então, o que acontece? Ela abre e fecha aleatoriamente aí, tá? É uma bomba, uma molécula, um transportador que vai estar abrindo e fechando, tá? O que acontece? Quando ela abre para dentro da célula, ela vai expor seu sítio ativo. Tanto o sítio ativo do sódio, que está representado por esse redondinho, e esse triângulozinho aqui está representando o sítio ativo para o potássio. Então, quando essa proteína ela está aberta, voltada para o interior, sua abertura está para o interior da célula, ela está expondo todos os sítios ativos aqui. Porém, o sódio que está aqui em grande quantidade, ele vai o quê? Entrar e aderir aí, né, ao sítio ativo. Ele vai se ligar ao seu sítio ativo. Então, 3 íons sódio vai se ligar aí ao complexo proteico. O que vai acontecer? Né? Ocorre a transferência de um fosfato energético para o complexo proteico. Então, o que vai acontecer? O ATP vai ser hidrolisado, aí vai ser quebrado, liberando um fosfato. Esse fosfato se liga a essa proteína e quando ocorre a ligação desse fosfato nessa proteína, energia aí nessa proteína, vai fazer com que ocorra uma mudança conformacional dessa proteína. Então, ela estava aberta, voltada para o citosol, o sódio se ligou ali, ela vai abrir, voltando, então, agora seus sítios ativos para o meio extracelular. Com isso, então, os íons sódios, eles vão ser liberados aí no meio extracelular e vai ocorrer a ligação aí de 2 íons de potássio. Né? O potássio se liga no seu sítio ativo, ocorre, tá, a saída aí desse fosfato, tá? Ele já vai estar sem energia, a energia desse fosfato já foi usada para ela, né, mudar a sua conformação. Então, o que vai acontecer? Né, o fosfato sem energia, ele vai ser liberado do complexo proteico e essa saída desse fosfato vai fazer com que ocorra, então, né, a perda aí do fosfato do potássio para o citoplasma. O que eu quero chamar atenção para vocês aqui? Esse transporte, ele é cíclico. O que é isso? Uma etapa, outra etapa, outra etapa. As etapas só acontecem quando a anterior acontecer. Então, só vai acontecer isso aqui se tiver acontecido isso aqui.
Só vai acontecer a liberação do sódio se tiver ocorrido a ligação do sódio. Só vai acontecer a ligação do potássio aqui se essa bomba tiver carregado o sódio para o meio externo. Esse sódio é liberado, né? Para isso ela precisa se abrir. Quando ela se abre, expõe os sítios de potássio. Tá? Então ela precisa de energia para que ela abra e feche. Então, não ocorre aleatório como o outro, que ela vai abrindo e fechando no transporte passivo. Então, aqui ela precisa de energia para mudar a sua conformação. Então, o que acontece? Se eu usar algum medicamento, por exemplo, e bloquear uma das etapas, a bomba para de funcionar. Tá? Ela não vai continuar funcionando, porque ele é cíclico. Ele precisa daquela etapa anterior para que a próxima aconteça. Tá? Não esqueçam disso. Aqui eu pus um videozinho, deixa eu ver se eu vou conseguir, nessa lerdeza que tá, deixa eu ver se eu vou conseguir ativar. Se não, eu vou pôr pela página lá mesmo. Não quer nem sair. Esperem só um pouquinho, tá, gente? Para vocês entenderem melhor aí como que é o funcionamento, então, dessa bomba, tá? Eu vou vir aqui, vou parar a apresentação. Eu vou apresentar uma guia. Deixa eu ver. Então, tá aqui, deixa eu voltar o videozinho. Espera aí. Tá meio lento, acho que esse negócio de gravar. Então, tá aí, pessoal. Tá? Eu vou o videozinho lá na sala de vocês, tá bom? The sodium potassium pump is an active transport A legenda tá em mechanism. português, Three tá, sodium galera? ions to the protein channel, and an ATP provides the energy to change the shape of the channel that in turn drives the ions through the channel. One phosphate group from the ATP remains bound with the channel. The sodium ions are released on the other side of the membrane outside of the cell. And the new shape of the channel has a high affinity for potassium ions, and two of these ions now bind to the channel. This binding again causes a change in the shape of the protein channel, and this conformational change releases the phosphate group on the cytoplasm side. This allows the channel to revert to its original shape, and as a result, the potassium ions are released inside the cell. In its original shape, the channel has a high affinity for sodium ions, and when these ions bind again, they initiate another cycle. The important characteristic of this pump is that both sodium and potassium ions are moving from areas of low concentration to areas of high concentration. That is to say, each ion is moving against its concentration gradient. This type of movement can only be achieved by the constant expenditure of ATP energy. Então, pessoal, é isso, né? Acho que... Ah, gente, desculpa. Meu áudio ficou ligado. Agora que eu vi tua mensagem. Mas vocês vão ver lá depois, tá? Que eu vou pôr ele lá. Tem outros também. Mas é só para vocês entenderem mesmo esse funcionamento dele, tá? Além dessa bomba oculta. Além dessa bomba fundamental e muito falada, vocês vão ouvir falar muito dela ainda, tá? Dessa bomba de sódio e potássio, nós temos também outras bombas, como, por exemplo, uma bomba de cálcio, tá? Ela é uma bomba parecida, tem vários domínios muito parecidos com a bomba de sódio e potássio,
mas ela não precisa aí da ligação do ATP nela, tá? Que acontece? O cálcio, vocês vão ver mais para frente em diversas outras disciplinas também, que ele é uma molécula muito importante para diferentes processos na célula. Por exemplo, para a contração muscular em células musculares, para a condução do impulso nervoso em células nervosas. Então, no processo de reprodução, então, esse cálcio, ele está em baixas concentrações no citosol. Tá? Então, a gente tem, numa célula, o citosol com baixa concentração de cálcio. Esse cálcio dentro da célula, geralmente, ele está armazenado no retículo, né? Principalmente nas células musculares, ele está lá no retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático liso, tá? E aí nós temos, então, essa cavidade aí de ligação, tá? Do cálcio, é o mesmo pensamento do outro. A gente tem uma proteína, a cavidade aí, o sítio ativo para o cálcio, tá? Tem um domínio ativador, um domínio de ligação ao nucleotídeo, tá? Então, a energia, nesse caso, vai vir aí de uma molécula de aspartato, tá? O que vai acontecer? Quando o cálcio liga, então, a gente tem uma mudança conformacional dessa proteína e a liberação, então, do cálcio, tá? Aqui está mostrando que no lúmen do retículo, então, ela está sendo guardadinha ali no retículo. Por que está contra o gradiente de concentração? Porque, como eu disse para vocês, no citosol o cálcio está em baixa quantidade e ele está armazenado no retículo endoplasmático. Lá, aqui, reserva muscular, retículo sarcoplasmático, vocês vão ver isso em histologia. E aí, então, alta concentração de cálcio. Então, ele está sendo transportado de um local de baixa concentração para um local de alta concentração. Tá? E essa energia, então, esse fosfato, vem não do ATP, mas de uma outra molécula. Tá? Então, essa é uma bomba de cálcio. Só transporta uma molécula, né? Só transporta o cálcio, a outra transporta sódio e potássio. Essa não, ela só transporta o cálcio, tá? E aí a gente chega a um transporte acoplado, né? Então a gente está vendo aqui por energia, a gente não vai falar por ATP, né? Energia do ATP, a gente não vai falar mais profundamente da energia não fugir. Vinda da luz, né? Aqui a gente vai falar, então, vinda do ATP e aqui vinda de uma outra molécula, do fluxo de uma outra molécula, tá? Então, por exemplo, o sódio, ele tem alto gradiente eletroquímico. Então, qual a tendência do sódio? Entrar, tá? Entrar. Então, vamos pensar, o livro compara isso com uma grande usina hidrelétrica, aquela grande quantidade de água passando por aquela turbina gera energia. Então, a mesma coisa, grande quantidade de sódio fora, ao passar ali para dentro da célula, ele está gerando energia. Essa energia da entrada dele consegue trazer uma outra molécula. A favor, é de dentro para fora ou de fora para dentro, tá? Então, a gente, nesse transporte acoplado, que é um tipo de transporte ativo, né? Nós temos dois tipos, o simporte e o antiporte. O simporte é quando o íon, né, a molécula transportadora, ou seja, aquela que vai estar sendo transportada aí, né, a favor do seu gradiente, vai gerar energia aí, né, vai auxiliar no transporte de um íon que está sendo cotransportado, tá? Então, o que vai acontecer? Quando os dois estão no mesmo sentido, a gente chama de simporte. Quando a molécula transportadora está numa direção e a molécula cotransportada está na direção contrária, a gente chama de antiporte, tá? E o uniporte é quando uma única molécula é transportada ali num único sentido. Tá? Então, quando a gente tem o transporte acoplado, ele pode ser simporte ou antiporte. Simporte, as duas estão na mesma direção, e antiporte, elas estão em sentidos contrários, tá? Então, aqui, por exemplo, um transporte bastante conhecido aí, acoplado, é o transporte de glicose. Tá? Então, a gente já viu um transportador de glicose, um transporte passivo de glicose,
que está diretamente relacionada com a concentração da glicose. Então, ela vai ser transportada, por exemplo, numa célula hepática que está quebrando glicose. Lembra que o glicogênio está armazenado na célula hepática. Então, tem um sinal lá que está precisando de glicose no sangue. O glucagon vai fazer o quê? Quebra aquele glicogênio. Então, a célula vai ter uma grande quantidade de glicose dentro da célula. O que vai acontecer? Por transporte passivo, a molécula de glicose se liga no transportador e vai ser liberada no sangue, tá? Alta concentração para um de baixa concentração. E quando acontece o contrário? E quando a molécula de glicose precisa, por exemplo, ser transportada de um lugar de baixa concentração para outro de alta concentração? Então, está indo contra o seu gradiente de concentração, né? Então, pensar no transporte contrário, a molécula de glicose entrando, por exemplo, numa célula hepática. Então, o que a gente tem ali? Nós vamos ter que ter um transporte ativo. E esse transporte da glicose é muito comum ser transportado juntamente com o sódio, tá? Então, a gente tem aqui, no espaço extracelular, uma grande quantidade de sódio e dentro da célula, uma grande quantidade de glicose. Tá? Então, a proteína está lá, transportadora, tá? Está lá, com o sítio ativo para o sódio e o sítio ativo para a glicose. Está vazio, ele abriu para o meio externo. O que a gente teve aqui? Expondo o sítio, ocorre, então, a ligação do sódio e também a ligação da glicose. Cada um no seu sítio ativo, né? Quando ocorre essa ligação, ocorre uma mudança conformacional dessa proteína. Então, vocês já vão acostumando com isso, a gente vai falar muito sobre isso. A proteína, então, quando ela recebe uma energia, quando ela se liga a alguma molécula, ela vai mudar a sua conformação. E aí, então, nessa mudança conformacional, ela vai se fechar e vai abrir agora para dentro ali daquela, né, na região contrária aí. E aí, então, ela libera o sódio e libera a glicose, tá? Então, a glicose, ela está sendo transportada contra o seu gradiente de concentração. E aqui tem uma coisa interessante, que a ligação de uma molécula, por exemplo, a ligação do sódio, gera uma certa energia que vai fazer com que ocorra a atração da molécula de glicose. E também o contrário. Então, assim, é uma ligação muito energética, tá? E que vai favorecer a ligação da outra molécula. O que eu chamo atenção aqui? Vamos ver. Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci. Mudança de conformação. Tá. O que vai acontecer? Olha só, mais uma forma do sódio entrar na célula. Então, o sódio está entrando pelos canais de sódio, por exemplo, e também está entrando no transporte acoplado. Quem me fala o que vai acontecer com esse sódio que está entrando na célula? Nesse transporte, chama atenção o quê? Simporte, porque todas duas estão na mesma direção. Todas duas, aí no caso, estão entrando. Então, simporte. O que vai acontecer com esse sódio que está entrando aí através desse transporte acoplado? Quem vai me responder? Bora, galera, para a aula acabar. Quem vai me responder? Alguém? Pensa um pouquinho. A entrada desse sódio nesse transporte acoplado, está fazendo com que ocorra o quê? Um aumento na concentração de sódio dentro da célula. E aí, o que vai acontecer com esse sódio? Bora, pessoas. Ou eu vou ter que escolher? Vou pegar a chamada, hein? Quem vai me falar? E aí, galera, quem vai me falar o que vai acontecer? Bora? Nós vamos ficar agarrando aqui. Gabriel, você sabe me falar?
Qualquer um, Gabriel. João Pedro, que me respondeu a outra, que você não teve vergonha, vai. Só recapitulando, o sódio entrou, aí aumentou a concentração dele. Então, acho que o Dentro da próximo passo célula. seria ele sair. Como que ele vai sair? Seria pelo antitransporte ou pela bomba? No caso, Pela seria bomba, outro né? Porque ele está transporte, né? contra o gradiente de concentração. Então, quem que mantém a concentração correta de sódio e potássio na célula é a bomba de sódio e potássio. Tá? Parabéns, viu, João? Ok. E aí, então, pessoal? Oi, quer falar mais alguma coisa? Não. Travou, pessoal? Não. Não? Então, bora lá. Vamos finalizar a nossa aula, que já está tarde. Então, é isso, né? Então, um dos tipos de SIM-PORT, né, que a gente tem é a entrada, né, de uma molécula, então, de transporte acoplado, né, é a entrada de uma molécula com uma outra, tá? Então, ela vai aproveitar a energia de entrada de uma para ela entrar. As duas na mesma direção, SIM-PORT. Direção contrária, anti-PORT, né? Uma entrando e a outra saindo. Então, agora, para a gente finalizar, a gente vai entender, né, um pouquinho, né, como a gente viu, tem dois tipos de transporte de glicose, né, um passivo e um ativo. Quando que eles acontecem? Né? Quando a gente tem um, quando a gente tem outro, tá? Então, numa célula do intestino, né, se a gente está pensando, como que a gente obtém glicose? Através da alimentação, né? Então, a gente obtém glicose através da alimentação. Então, a gente comeu, isso vai passar, né, pelo nosso trato digestório, vai chegar no intestino e essa molécula de glicose vai ter que ser absorvida para passar para a corrente sanguínea, para ou ser utilizada ou ser armazenada no fígado, nas células musculares. O que vai acontecer, então, com essa molécula? Né? Vamos pensar. Então, ela vai ter que passar, né? A gente não tem um transporte, ela não tem como sair do lúmen do intestino e pular para a corrente sanguínea. Ela tem que atravessar, ser absorvida por uma célula do intestino. E aí a gente vai entender, então, como que acontece isso. Então, aqui eu falei para vocês, na aula passada, a questão da célula polarizada, né? Uma das aulas aí a gente conversou sobre a célula polarizada, onde a gente tem uma região apical diferente de uma região de base aqui, né? Lateral, basolateral e apical. E eu falei para vocês que essas células polarizadas, ela tem células específicas na sua região apical. Células não, proteínas específicas na sua região apical e proteínas específicas na sua região basolateral, tá? Para que não ocorra a movimentação dessas proteínas, uma vez que a bicamada é fluida, né? O que acontece? Nós chamamos na outra aula de domínios de membrana, né? Então, são regiões ali onde a gente tem proteínas, junções, que vai selar aquela região, vai grudar uma região na outra, não permitindo, então, a movimentação dessas proteínas de uma região para outra. Então, aqui na região apical, a gente vai ter um tipo de proteína de transporte, e na região basolateral, a gente vai ter outro tipo de proteína de transporte, tá? O que vai acontecer? No lúmen do intestino, eu tenho aqui uma baixa concentração de glicose quando comparado com a célula aqui. Então, dentro da célula, no citosol, eu tenho uma alta concentração de glicose, mas, de novo, no líquido extracelular, eu tenho uma baixa concentração de glicose. Então, a glicose vai ter que vir, né? A gente comeu, tá lá no intestino, ela foi quebrada pelas enzimas, começou a quebrar carboidrato lá na boca, né? Então, ela vai entrar, a glicose vai estar ali, ela vai ter que entrar, atravessar a célula, sair, ir lá para o conjuntivo, isso é tecido epitelial, vai lá para o conjuntivo para cair na corrente sanguínea, tá? Para ser transportada.
Então, o que acontece? Na região apical, a gente tem um simporte de glicose, tá? Um simporte de glicose. E já na região basal, nós temos aqui o quê? Um transportador passivo de glicose, tá? Agora vamos entender por que a gente tem um em cima, por que a gente tem outro diferente embaixo. A célula precisa de glicose, a gente precisa de glicose que vai ser quebrada, que vai gerar energia, que vai produzir ATP lá na mitocôndria, fosforilação oxidativa, que a gente vai falar depois, tá? Então, se eu tenho uma célula rica em glicose, uma grande quantidade de glicose aqui, né? O que vai acontecer, então? Eu tenho uma célula rica em glicose, tá lá. E eu preciso que toda a glicose que eu comi seja absorvida. Então, o que vai ser mais garantido? Eu ter um simporte de glicose, porque eu sei que eu tenho uma grande quantidade de sódio fora da célula e pouca glicose. Então, se eu tiver um simporte de glicose na região apical, o que vai acontecer? Por menor que seja a concentração de glicose na minha alimentação, por exemplo, eu estou fazendo dieta, só comi proteína, tinha uma glicose pouquinho ali de um nada de carboidrato, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma baixa concentração de glicose ali no meu lumen do intestino, mas aquela glicose eu preciso absorver. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser contra o gradiente de concentração. Então, eu vou precisar de quê? De uma proteína que faça transporte ativo. Nesse caso, um transporte acoplado. Então, na região apical, eu vou ter uma proteína que vai fazer esse transporte. Então, vai ter um sítio de ligação para o sódio e um para a glicose, né? O sódio, então, vai entrar a favor do seu gradiente de concentração e a glicose contra o seu gradiente de concentração. O que vai acontecer com essas moléculas? A glicose vai estar em alta concentração aqui dentro da célula, porém, lá no conjuntivo, fora da célula, eu tenho uma baixa concentração de glicose. Então, essa glicose agora ela vai se movimentar de um meio muito concentrado para um meio pouco concentrado. Então, eu tenho transporte passivo. Então, eu tenho um transportador de glicose, um transportador passivo, tá? Aqui, o sódio, o que vai acontecer? Aquilo que a gente falou e que o João respondeu. Eu vou ter um aumento na concentração de sódio dentro da célula e esse sódio, então, vai ser trocado aí, né? Vai ser mandado para fora da célula por uma bomba de sódio e potássio, tá? Então, numa célula, por exemplo, lá do intestino, uma célula intestinal, eu vou ter transportadores diferentes para uma mesma molécula. Por quê? Para garantir a sua absorção e para garantir a passagem dessa molécula para a corrente sanguínea, para ser distribuído para todas as outras células do corpo e, se tiver em excesso, para ser armazenado, tá? E aqui mostrando um outro slide, tá? Mostrando então essa questão, né? O intestino está aqui, a gente tem as cristas aí, né? A gente tem as dobras do intestino. Aqui são as dobras, né? Cada coisinha dessa a gente tem, então, o epitélio, né? Aqui, então a gente tem aqui a vilosidade, tá? Onde a gente tem, então, ó, a célula e aqui o tecido conjuntivo, tá? Então, o que vai acontecer? A glicose está aqui, vai atravessar a célula e vai passar para essa região onde a gente tem vasos aqui. Então, ela vai passar do meio externo, do lúmen do intestino, para dentro lá do nosso corpo, cair lá na nossa corrente sanguínea. Então, aqui a foto está resumindo aquilo que a gente falou, né? Um simporte de glicose e sódio na região apical e um uniporte de glicose aqui na região basal. Como ela entra carregada junto com o sódio, a gente vai ter um aumento da concentração de sódio dentro da célula e a gente precisa manter para a integridade dessa célula a quantidade ideal de sódio e potássio, de íons, né? Então, a gente vai ter o quê? A saída do sódio e a entrada do potássio. Lembrando que uma coisa não acontece se a outra não acontecer. O que eu chamo a atenção? Aqui a gente está dando exemplo
do sódio e potássio, mas todos aqueles outros íons a gente vai ter transportadores, né? Para manter aí, para eles passarem de uma região para outra e manter a concentração desses íons fora e dentro. Por exemplo, a gente viu que o cloro, a concentração maior dele é fora da célula, tá? Então a gente vai ter essas características aí para cada célula. O que é interessante, né? A gente viu aí, a gente está falando basicamente os exemplos todos que eu dei de célula animal, tá? Mas como que acontece na célula vegetal? Tá? Então, na célula animal, a gente vê que o sódio, ele é extremamente importante, ele é a principal molécula aí que está sendo usada como energia para o transporte de outras moléculas, por exemplo. Já nas células vegetais, a gente tem o próton, tá? A gente tem, então, uma bomba de prótons aí. O Simporte é com próton, então não é com sódio, tá? É com um H+, tá? Um próton. Agora, na célula animal, eu falei lá atrás, mostrei lá no exemplo, que no lisossomo a gente tem uma bomba de prótons, tá? Para acidificar esse meio. Assim como lá na célula vegetal, a gente tem essa bomba de prótons também no vacúolo, tá? Então, a gente tem uma região ácida. Célula vegetal não tem lisossomo, vacúolo tem basicamente, né, várias funções, mas uma delas é a mesma função do lisossomo, né, digestão aí. Então, o que eu chamo a atenção para vocês é que em células vegetais a gente tem o próton, o H+ aí, como essa molécula energética aí. E na animal, nós temos o sódio. Me perguntaram, eu falei, todo slide no final dele eu falo as páginas. Então, é capítulo 12. Nesse capítulo, a gente tem essa aula e a aula que vem, tá? Então, eu dividi o capítulo em 2 aulas. Então, a gente falou de função de membrana, né, dessas proteínas transportadoras. E na aula que vem, nós vamos falar sobre propriedade elétrica da membrana, tá bom?